Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Deus trouxe a gente aqui hoje, porque com certeza Ele quer nos ensinar mais um pouquinho do que é servir a Ele. Amém? Então eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui Deus fez uma promessa para Abrão. Deus falou: Abrão, tenha coragem, saia da sua casa, saia do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, novo, e lá eu vou te abençoar, lá de ti eu vou fazer, Abraão, uma grande nação. Então Deus traz um chamado específico para Abrão, que é formar uma grande nação, um novo povo. Aqui no livro de Gênesis, irmãos, aqui começa o início de tudo. Gênesis, o início de tudo. Então, aqui Deus formou o homem, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus fez todas as coisas. Só que o homem começou a se corromper. Satanás apareceu e o homem começou a corromper seu coração. E eu imagino no céu o coração de Deus quando ele olhava para a sua criatura, para aquilo que ele tinha feito. E o homem estava cada vez mais se perdendo no pecado, cada vez mais afundando nas coisas que não deveriam ser feitas. Com certeza o coração de Deus estava muito triste com tudo isso. Com certeza o coração de Deus começou a analisar o que ele tinha feito. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o homem? Eu não criei o homem para isso. Eu criei o homem para se relacionar comigo. Quando Deus plantou o jardim no Éden, que Deus colocou Adão, e depois Deus tirou da costela de Adão Eva e fez tudo, Deus fez o homem para se relacionar com ele. Tanto que todos os dias Deus vinha pessoalmente e tinha uma conversa com os dois. Então Deus nos criou para se relacionar com Ele. Mas existe o pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Então Deus começou a olhar para aquilo que Ele tinha feito, e Deus teve que criar uma nova estratégia. Deus teve que criar um novo plano de salvação para mim e para você. E esse plano começou em Abrão. Deus escolheu Abrão para a partir dele se formar uma grande nação, que viria Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz, e que através de Jesus hoje nós temos um acesso direto a Deus. Então, Deus criou um novo plano de salvação para mim e para você, que começou na vida desse homem chamado Abrão. Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, um lugar novo. E lá eu vou fazer de você uma grande nação, lá eu vou te abençoar, lá eu vou te fazer próspero, lá eu vou fazer de você uma multidão. E foi isso que aconteceu. Depois, mais para frente, no capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Agora a gente está mais acostumado a falar, a gente costuma falar mais Abraão, né? Então agora no capítulo 17 de Gênesis a gente conhece Abraão, o homem que Deus escolheu para fazer uma grande nação. Só que pensa, irmãos, que quando Deus chamou Abrão e depois Abraão, esse homem recebeu uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Eu acho que de início Deus falou assim: Abraão, olha, você vai sair da sua terra, da sua parentela, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você grande. Para não assustar Abraão. Porque esse homem teve muitas responsabilidades. Começou dele o plano de salvação que viria a salvar a humanidade. Será que isso teve um peso, irmão, sobre a vida de Abraão? Com certeza. Com certeza Abraão teve uma grande responsabilidade quando ele assumiu esse papel
de ser o homem que ia iniciar uma grande nação que viria o Salvador do mundo, o próprio Jesus viria à terra através dessa nação, dessa descendência. Então Abraão ele recebe essa responsabilidade. Então, a partir daquele momento que Abraão tira o pezinho dele da tenda e fala, Senhor, eu vou, ele assumiu, ele assinou um documento, eu assumo o compromisso de ser um pai de multidões. Eu assumo um compromisso que a minha geração vai ser como as estrelas do céu, como a areia da praia. Eu assumo esse compromisso. Então Abraão assumiu esse compromisso e foi. E eu comecei a pensar na vida de Abraão. Eu falei, meu Deus, cara. Quanta responsabilidade não veio sobre esse homem. Cada passo que ele dava, ele estava sendo olhado e visado. Cada passo que ele dava, ele era visado e olhado, analisado, tanto pelos homens, tanto por Deus, quanto pelo próprio Satanás. Deus, com certeza, quando ele entrega algo para a gente, ele fala, olha, você vai ser um missionário. Ontem na rede a gente falou sobre isso, sobre missionário. Você vai ser um missionário. Deus, ele entrega uma missão para mim e para você. Mas depende de mim e de você se isso vai se concretizar. Depende se eu vou ser fiel, se eu vou guardar os mandamentos de Deus. Então, Abraão, ele assumiu, mas em todo o tempo, ele estava sendo analisado. Deus ali do lado de Abraão, dando força para ele caminhar. Vai, Abraão, é desse jeito, vamos lá. E corrigindo e ensinando, e Abraão assumindo o papel de pai de multidão. E Satanás tentando derrubar Abraão de todo jeito. Satanás tentando jogar Abraão lá embaixo. Abraão, você tem que desistir, porque Satanás sabia que se Deus tinha começado um plano na vida daquele homem, era muito grande. Satanás, com certeza, quando ele pensou, bom, Deus criou o homem, e eu consegui destruir. Eu consegui entrar no coração do homem. Mas eu estou sentindo que Deus tem um plano novo. Eu estou sentindo que Deus está fazendo alguma coisa nova. E eu estou sentindo que é aquele homem chamado Abraão. Então é lá que eu vou perturbar, e é aquele homem que eu vou tentar derrubar. Então Satanás com certeza começa a tentar derrubar e a fazer com que Abraão desista, tentando frustrar os sonhos de Abraão. Primeiro a fé de Abraão já é testada. Abraão não podia ter filhos. Como que você, pai de multidão, se minha esposa não pode ter filho? A esposa que o Senhor me deu é estéril. Então começa ali a prova de Abraão, para realmente ver se o coração dele estava em Deus, ou se o coração dele estava no mundo, e simplesmente vendo aquilo que estava em volta dele. Então cada passo que Abraão dava era muito importante. Muito importante. Cada decisão que ele tomava, a cada gesto que ele tinha. Porque quando ele assumiu essa paternidade, que ele saiu, Deus começou a formar dele uma grande nação. Deus começou. E Abraão começou a ser grande, Deus começou a engrandecer ele. E os seus servos cada vez eram mais, a sua família cada vez mais crescia. E a fé de Abraão sendo provada, e ele foi crescendo. Quanto mais gente olhando, mais gente apontando, mais gente criticando. E ele sendo provado, fiel, acreditando, firme, sempre fazendo tudo o que era reto diante de Deus. E mais para frente na história, Deus vem e concede um filho a Abraão. O filho da promessa, Isaque. Aquele filho que muitos duvidavam que Abraão poderia ter, que Sara poderia ter, veio. Deus falou, Deus cumpriu. Abraão teve um filho, que desse filho continuaria uma grande nação. E ali seriam como a estrela e como a areia, e assim por diante seria uma grande nação. Aí Deus vem, de surpresa, fala, Satanás, você quer ver como Abraão ele é fiel? Não é, ele é fiel sim, quer ver? Eu vou pedir o filho dele, o filho que ele tanto está esperando e ele vai me dar. Abraão, leva Isaque e faz um sacrifício. E eu quero que você entregue Isaque para mim como sacrifício. Abraão, sem pensar duas vezes, pegou Isaque, levou ao sacrifício, e a fé dele foi provada, e ele foi aprovado por Deus. Não foi necessário que Abraão sacrificasse Isaque, porque Deus mandou um animal que fosse sacrificado. Então Abraão, a cada gesto, imagina se a história na Bíblia fosse diferente. Abraão desistiu e não entregou Isaque
em sacrifício. Cada gesto de Abraão é um teste. Cada passo que ele dá, as pessoas estão olhando e Satanás está olhando. Eu sei que Deus tem um plano na vida desse homem. O que será que Deus está planejando? O que será que Deus vai fazer? Será que é a semana que vem ou será que é o mês que vem? Mal sabia o diabo que o plano era longo. O plano era longo, a salvação era eterna, então tinha que ser bem feito. O que Deus estava preparando para você, para mim e para você era a eternidade, então tinha que ser bem feito. E Deus veio de geração em geração, trabalhando na vida de Abraão, Isaac, Jacó, e veio até chegar Jesus Cristo. E cada passo de Abraão foi testado, cada gesto, cada olhar, cada coisa que Abraão fazia, ele era provado por Deus, para ver se realmente o coração dele estava em Deus. E ele foi aprovado, irmãos. Abraão foi aprovado porque hoje nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Porque um dia Abraão entendeu isso e foi até o fim e cumpriu o seu propósito como um pai de multidões. E hoje, através de Jesus, nós temos acesso a Deus porque Abraão entendeu isso. Amém? Mas o que Deus quer falar comigo e com você hoje não é sobre a vida de Abraão. É sobre a vida do filho dele, Isaac. Então eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente aí no 26. Gênesis 26. Gênesis 26, 1. Diz assim, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Será que Deus já tinha falado isso para alguém há um tempo atrás? Habita na terra que eu vou te mostrar? Acho que já, né? Deus já tinha falado isso para Abraão. 3, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque de ti e da tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. O plano de Deus continuou. O diabo deve ter ficado furioso, mas eu achei que era na vida de Abraão que viria a salvação. Espera aí, eu estou ficando confuso. Reunião no inferno, vamos lá. Reunião no inferno, o que vocês acham? O que será que Deus está fazendo? O que Deus está planejando dessa vez? Porque a gente tem que destruir. Agora começou, ele está falando a mesma coisa que falou para o pai de Isaac, falou para Abraão, agora vai ficar repetindo agora. E o diabo começou a ficar furioso. E começou a cada vez mais querer frustrar os planos de Deus na nossa geração, irmãos. Essa é a nossa geração. Essa geração que passou é a nossa geração, porque é a geração que nos deu vida, através de Jesus. E Deus faz as mesmas promessas para Isaac. Isaac, vai. Não desce para o Egito, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar um lugar lindo e maravilhoso. Eu vou te sustentar, eu vou fazer de você grande. Eu vou te abençoar, como eu abençoei o teu pai, mas eu vou te dar uma dica. Deus dizendo, falando para Isaac. O seu pai obedeceu todos os meus mandamentos. O seu pai foi fiel. O seu pai obedeceu todas as minhas leis. Então, ou seja, seja como seu pai obediente, que você vai ser abençoado cada dia mais por mim, porque eu tenho bênçãos para você. E Isaac fez isso. Isaac foi obediente a Deus, Isaac permaneceu na presença de Deus. Isaac, ele ia dar sequência naquele plano que Deus estava criando. Antes de Isaac nascer, Deus já sabia de tudo, e Deus já tinha todo o plano em pauta ali, estava tudo escrito já o que ia acontecer. Estava tudo preparado. E Isaac fazia parte desses planos. Então Isaac ia dar sequência nessa geração que viria trazer a salvação para mim e para você e para toda a humanidade. E Isaac também encarou muitas coisas. No versículo 24, 26 e 24, fala assim, ó.
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, o meu servo. Será que Deus, irmãos, ele se agradava da vida de Abraão? Será que o coração de Abraão tocou o coração de Deus? Será que Abraão foi um bom homem, um homem de Deus, um homem reto? Com certeza ele foi. Em todo o tempo que Deus ia falar com Isaac, Deus citava o pai. Olha, seja obediente como seu pai. O seu pai foi fiel, seja fiel você também. Assim como eu abençoei o teu pai, eu vou te abençoar. Olha a responsabilidade que Abraão assumiu quando ele botou o pezinho para fora da tenda e falou: eu serei um pai de multidão. Deus em todo o tempo se refere a Abraão. Em todo o tempo. E em todo o tempo Deus quer se referir a mim e a você. Na sua geração, Deus quer usar o seu nome. Deus quer usar o meu nome. Deus quer pegar o meu nome e dizer: olha, Nicole, eu quero te abençoar como eu abençoei o teu pai. Deus quer usar o seu nome para abençoar a sua próxima geração. E depende de quem, irmãos, para que o meu nome seja citado na próxima geração como bênção. Não como porque nós precisamos de glória, porque a gente não precisa disso, a glória é dele. É ele que engrandece, é ele que dá a glória, é ele que engrandeceu o nome de Abraão. Eu quero que Deus use o meu nome. O seu nome é muito importante. O nome que Deus te deu é muito importante. Deus quer usar o seu nome para abençoar a próxima geração. A gente tem assumido um papel muito sério de quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso nome é escrito lá no livro da vida. O meu nome é registrado lá. E Jesus quer usar, o Pai quer usar o meu nome. Olha, assim como eu fui fiel ao André, eu quero ser fiel a você. Assim como eu fui fiel com o seu pai, eu quero ser fiel com você. Deus quer usar o meu nome, Deus quer usar o seu nome para abençoar a próxima geração. Deus quer dar força para a próxima geração. Sabe usando o nome de quem, irmão? O seu. O seu nome. Faz assim, ó, o meu nome. Deus quer usar o seu nome para abençoar a próxima geração. Só que para Deus usar o meu nome para abençoar a próxima geração, eu preciso cumprir todos os seus mandamentos, as suas leis e obedecer todos os estatutos de Deus. Se Deus pedir a minha filha, eu tenho que ser obediente a Deus e entregar a ela. Como essa irmã acabou de oferecer e entregou aqui as suas crianças para Deus. Essas crianças são de Deus agora. As minhas, quando nasceram, eu entreguei para Deus. Sabe o que eu falo para a Nicole? A Yasmin não entende ainda, mas eu falo: Nicole, o papai do céu deu você para mim cuidar de você. O papai só está cuidando de você, porque você é dele. Eu não sei o que ele vai fazer com você. Eu sei que é lindo, mas eu não sei o que ele vai fazer com você. E ela sempre fala: papai, eu sou dele, né? Você só está cuidando de mim. Eu falei: é isso aí, filha. Dói um pouquinho, mas tem que ter. É isso, essa é a realidade. Ela é dele, porque eu entreguei para ele. E às vezes, irmãos, Deus está pedindo para a gente coisas, pessoas, e a gente não entrega. A gente retém. A gente segura, a gente não cumpre o nosso papel. Para que a próxima geração use o meu nome. O meu nome. Então Isaac, Deus faz promessas para Isaac. Deus fala para Isaac que: Isaac, eu vou te abençoar como eu abençoei o seu pai. Assim como eu fui com seu pai, eu vou ser com você. Vamos ler o 26:12 agora. Diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. 26:13. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessões de ovelhas, e possessões de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai,
os filisteus entulharam, tamparam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E se tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E chamou-lhes pelos nomes que chamava o seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequé, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome daquele poço Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reabote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e cresçamos nesta terra. Deus, ele entregou a missão para Abraão, que passou essa missão para Isaque. Isaque abraçou a causa que seria um pai de multidões também, que através dele viria a salvação. Cada passo de Isaque era analisado, cada passo que ele dava, cada atitude que ele dava era analisada. E em todo o tempo Deus falava com Isaque, falava: Isaque, eu quero te usar. Você vai ser grande, como foi seu pai. Eu vou te abençoar, você vai ser demais. Você vai ser muito forte, como eu fui com seu pai. A gente viu aqui um pouco antes, no versículo 15, que fala: os filisteus falaram: olha, vai para longe de mim, porque vocês estão muito fortes. O povo está crescendo demais. Vocês estão ficando muito fortes, vocês têm muitos animais, vocês têm muitos servos. Então acho que é melhor vocês ficarem longe, porque daqui a pouco vocês vão começar a me dar problema. Satanás já começou a ficar confuso. Já começou a ficar confuso. O que está acontecendo? Esse povo está ficando muito grande. Eu tentei destruir lá no início de tudo, mas parece que está crescendo mais. Quanto mais a gente tenta destruir, mais eles crescem. Quanto mais eu persigo a igreja, mais a igreja cresce, mais as coisas acontecem, mais gente se converte. E é isso mesmo. É isso mesmo. Quanto mais o diabo nos aperta, mais a gente faz com que a igreja cresça. Amém? Porque a aprovação nos traz força. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu estou fraquinho, aí o Espírito Santo vem e faz o sobrenatural e eu fico forte de novo. Amém? Então, Isaque foi provado nisso. Isaque era obediente. Eu acho que quando eu comecei a ler a história de novo, eu falei: meu, Isaque era bonzinho, né? Ele era bonzinho, ele não queria briga, ele estava na dele, ele não queria confusão. Pô, expulsaram ele da terra, ele pegou e foi. A Bíblia não fala, ele não questionou nada, ele ficou quietinho, pegou todas as suas coisas, a sua multidão, porque era uma multidão com ele. Vamos embora, vamos. Tem problema. Deus é comigo, assim como foi com meu pai. Vamos embora. E ele voltou para a terra do pai dele, vamos lá. E lá ele lembrou que o pai dele tinha cavado uns poços de água. E lá tinha água boa. Ele falou: vamos procurar aqueles poços e vamos ativar. Porque para dar água para os animais, para a gente poder beber, precisa ter água. Para viver, precisa de água. Então eles começaram a procurar e acharam os poços e cavaram de novo os poços. Aí vieram seus inimigos, falaram: não, pode ir para lá porque essa água é nossa. Esse poço é nosso. Não, mas esse poço foi meu pai que cavou. Não, mas agora é nosso. Vai embora. E Isaque pega e vai. Só que ele continua: não, mas eu lembro que o meu pai também tinha cavado outro poço. E ele começa a procurar e acha, não, vamos ativar esse poço de novo. E ele vai lá e tira tudo, tira a areia e chega na água. Aí chega de novo Satanás querendo frustrar os planos de Deus nessa geração. Fala: não, essa água não é sua não, essa água é minha. Pode ir embora, vai, não vai mexer nessa água não. Isaque de novo pega todo o seu povo e vamos, não tem problema. Deus é comigo. Deus falou que ele seria comigo como foi com meu pai. Então onde eu for, eu posso cavar o que eu quiser porque eu vou achar água. Pode ser no lugar mais seco que for. Se eu cavar, eu acho água porque Deus está comigo. Será que às vezes para que Deus coloque o nosso nome na próxima geração, a gente tem tido essa fé que Isaque teve? Pô, ele poderia ter brigado. Aquilo era herança dele e do pai dele, é ou não é?
Quantas histórias a gente vê aí de testamento que as famílias brigam, até nem se falam mais, porque o pai faleceu e deixou uma herança e dá briga, dá morte às vezes até. Isaac deixou. E sabe, irmãos, o poço, eu acredito que naquela época isso era algo muito valioso. Era muito valioso. Não existia tratamento de água. Água encanada, assim, bonitinho. Não, era no baldinho mesmo. Fundava lá e pegava a aguinha. Então era algo muito precioso, era algo muito importante. Para que o gado crescesse, para que as ovelhas crescessem, para que tivesse vida, para que a plantação fosse boa, precisa de quê? Água. Precisa de água. Então aonde eles fossem, aonde eles plantassem ali a sua semente, aonde eles acreditavam que Deus estava levando eles tinham que abrir um poço. Porque eles precisavam de água. Eles precisavam de água, eles precisavam de vida, e a água é vida. Água traz vida. Então a plantação, água. Os animais precisam de água. Nós precisamos de água, a gente precisa de água. Então vamos cavar poço. Antes de tudo, vamos ver se tem água aqui. Olha, Isaac, a gente tem todo esse espaço aqui para a gente habitar. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, antes de saber se nós vamos habitar aqui, vamos abrir poços para ver se tem água. Se tiver água, aqui a gente fica. E foi isso que Isaac fez. Ele começou a procurar água. Começou a procurar água. Aonde tem água? Achei. Satanás veio, achou nada. Essa água é minha, rapaz. Some daqui. Não tem problema, diabo. Deus está comigo. Vou para outro lugar. Ah, eu lembro que meu pai cavou também outro poço. Vamos lá. Vamos procurar água. Achou? Achou. O diabo, não é possível. Esse menino lembra de tudo. Esse poço também é meu, Isaac. Pode ir embora daqui. Isaac procurou e achou outro, e Isaac continuou até uma hora que Isaac achou. 22, e partiu dali e cavou outro poço, e não o porfiaram, não incomodaram ele mais. Por isso chamou o seu nome Reabote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, cresçamos nessa terra. Vamos embora, pessoal, vamos crescer agora. Lembra a promessa que Deus fez para o meu pai, que a gente ia crescer? Chegou a hora. Achamos um lugar que tem água viva. Vamos lá. Água para fora. Vamos tirar, vamos dar para os animais, que os animais estão sem beber água já tem dias. Água, vamos plantar e pode regar que vai nascer. Pode regar que vai nascer, porque Deus é comigo, porque Ele foi com meu pai. E Deus diz para a gente hoje, será que o nosso nome vai poder ser usado na próxima geração, como foi usado de Abraão? Sabe o que Deus me disse? É mais importante aquilo que você ensina o seu filho a fazer do que aquilo que você dá para o seu filho. Quem é pai já está entendendo o que eu estou falando. Isaac, ele só começou a cavar poços porque ele tinha um pai que era fera para cavar poço. Todos aqueles poços que aqueles filisteus tamparam, quem tinha aberto? Abraão. A pessoa, o homem que foi escolhido por Deus para fazer uma grande nação. Isaac lembrou, o meu pai, ele cavava muitos poços. O meu pai achava água boa. Vamos lá naquele poço, porque lá tem água. Quando ele chegou, o poço estava tampado. Não tem problema, tira a terra. Tira a terra. Tem água lá embaixo, eu sei. Foi meu pai que cavou. Foi meu pai que achou água aqui. E Satanás tentou destruir, tentou derrubar e tentou desanimar. Isaac falou, não tem problema. Eu lembro de outro. Bora para lá para o outro. Ah, quer esse também? Não tem problema. Eu cavo o meu, porque meu pai me ensinou a cavar poços. Pode ficar com esse. Deus é comigo aonde eu for, e aonde eu procurar água eu vou achar. Eu posso cavar um poço no meio do deserto, porque eu vou achar água, porque Deus é comigo. Então aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, para as nossas ovelhas, aquilo que a gente ensina para a próxima geração é mais importante do que aquilo que a gente faz por eles. E um dia eles vão lembrar do meu nome e do seu nome, e vão falar, olha, aquele irmão, ele era bom de cavar poço. O que ele fazia tinha vida, aonde ele colocava as mãos, prosperava. Faz igual ele te ensinou a fazer.
Faz igual. Ele te ensinou a fazer? Ensinou, ele mostrou para mim como era. Então faz como ele, porque você vai achar água. Eu imagino Isaac procurando. Bom, vamos lá. Imagina um terreno gigantesco e aonde eu vou começar um buraco aqui? E Isaac começou a exercer aquilo que o pai dele tinha ensinado. Eu não sei como cava um poço. Aqui a gente não tem esse costume, então não tem como nem eu dar exemplo, mas vou criar alguma coisa, tá? Vamos lá, bom, ali o solo é mais baixo, então provavelmente ali a água, o lençol freático. Não, ali não, vamos procurar mais, espera aí. Bom, ali é mais próximo do rio, então pode ser que tenha uma água mais potável. É ali, ó. 3 passos para a direita, 5 passos para a esquerda. Quando o vento soprar ao norte, você começa a cavar, porque ali você vai achar água. Foi assim que meu pai me ensinou. Ele lembrou dos ensinamentos do pai dele. Ele lembrou, o papai me ensinou como acha água. O papai me ensinou como faz. Então pode ficar com os poços que você quiser, porque eu consigo achar água melhor. A água que eu vou achar é melhor do que essas. Não porque eu sou melhor que o meu pai, mas o Deus que está comigo, Ele faz brotar água onde não existe. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então Deus trouxe a gente aqui, sabe por quê? Porque Ele quer fazer com que nós entendamos que Deus quer fazer de nós cavadores de poço. A gente precisa cavar poços, porque a nossa próxima geração vai lembrar daquilo que a gente está fazendo. A próxima geração vai lembrar que você cavou poços. E além de você cavar, você ensinou eles a cavar. Então Satanás vai vir contra eles. Vão vir sim, vem contra a gente, vem ou não vem? Mas eles vão lembrar, não, mas eles eram fiéis. E Deus vai falar, olha, assim como eu fui com seu pai, eu vou ser com você. Assim como eu fui com o seu líder, eu vou ser com você. Deus quer fazer de nós cavadores de poços. Assim como foi Abraão, assim como foi Isaac. No versículo 25, diz assim: então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Isaac falou, pode cavar aqui, porque aqui tem água. Eu lembro que meu pai me ensinou que era assim que fazia poço. Então você pode cavar. Antes de cavar o poço, meus irmãos, ele já montou a tenda. Ele sabia que tinha água ali. Ele chamou todo o seu povo, todos os seus servos e falou assim, pode montar acampamento. Pode montar. Monta a tenda ali, a minha você põe ali e no meio você pode cavar um poço. Mas Isaac, você sabe se tem água? Tem. Pode montar e depois cava, porque você vai achar água. Você vai achar água boa. Água que vem do céu, água que Deus manda. Aí vem a pergunta de Deus para mim e para você. Será que a gente tem cavado ou a gente tem enterrado? Os filisteus foram usados pelo diabo para enterrar o poço. Quando Isaac chegou lá no poço do pai dele, ele falou, aqui tem um poço, pode cavar que aqui tem um poço. Chegaram os filisteus, não, sai daqui. Some daqui porque esse poço não é seu. Tá bom, eu vou. E muitas vezes a gente tem sido usado por Satanás para enterrar poços. Enterrar poços. E quando as pessoas chegam para a gente, chegam para mim e para você e dizem que isso aqui é meu, Deus me deu, esse é o meu lugar. E você chega e fala, não, aqui não é o seu lugar. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer aquilo. Essa casa não é a sua casa. A gente está se tornando como filho do diabo. Sendo usado pelo diabo, acabando e tentando frustrar os sonhos de uma próxima geração. Porque cada um de nós aqui, irmãos, representamos uma geração. Cada um de nós aqui representa uma geração que vai pregar o reino de Jesus. E se Satanás conseguir destruir a minha geração, vai conseguir destruir a minha família, as minhas filhas, e com certeza vai destruir uma casa que poderia continuar pregando o reino de Deus. Aí a gente volta lá no início de tudo, quando Satanás tentou colocar destruição no coração do homem com o pecado, e Deus teve que criar um novo plano.
Mas Deus trouxe a gente aqui, sabe por quê? Porque Deus quer fazer da gente cavadores de poços. Pessoas que acreditam que tudo que eu fizer, tudo aquilo que eu realizar vai servir para a minha próxima geração. O meu nome vai ser citado na próxima geração. Assim como eu fui com o seu pai, eu serei contigo. Assim como eu fui com essa igreja, eu serei com você. Deus quer fazer de nós sonhadores, pessoas ousadas, pessoas corajosas, pessoas que assumem um papel que vão realmente levar o nome de Jesus adiante. E cavar poço não é fácil, não. Para achar água onde não tem, tem que ir lá embaixo. Tem que ir lá embaixo, tem que afundar. O começo é fácil. Nos 2 primeiros metros pode ser fácil. Mas depois começa a ficar difícil, porque a terra já é mais difícil de tirar. O solo começa a ficar mais duro. E demora mais. E a sede vem, porque eles estão cavando para achar água. Não tem água, eles estão cavando para achar. A gente que trabalha no pesado sabe disso. E quando a gente está fazendo serviço braçal, você começa a suar. E você precisa de água. Tem uma hora que a garganta seca, você precisa de água. Imagina esses homens, os servos de Isaac. Porque os servos de Isaac eram como Isaac. Porque ele era um exemplo para os seus servos. Então, os servos dele ali cavando. E Isaac, pode continuar que você vai achar, rapaz. Vamos lá, estamos juntos. E Isaac também pulava ali no poço, agora é eu, vamos lá. E revezando, e estamos com sede, mas continua. Continua porque a gente vai achar água, continua porque a gente vai achar. E de repente, numa bela pasada, que ele tira, começa a nascer e começa a brotar aquela água. E eles falam, achamos, faz até eco. Achamos, amo. É tão fundo que faz até eco. E quando chega lá em cima, o quê? Aí quando volta, achamos de novo com eco, ele já sai correndo. Isaac, achamos água! Eu sabia, papai ensinou direitinho. O pai ensinou direito, eu sabia. Aí Isaac já chegava no meio do arraial. Gente, está tranquilo, está tudo favorável para nós. Pode estar lá mesmo, porque a gente achou água, e é aqui que a gente vai crescer, e é aqui que a gente vai prosperar. E o povo se alegrava, porque Isaac fez o que era certo. Ele fez o que era certo. Então, o que Deus tem para mim e para você hoje, seja um cavador de poços. Lembra daquilo que foi ensinado para você. Lembra daquilo que seu pai te ensinou. Seu pai espiritual, o seu pai físico, a sua mãe, o seu irmão, aquele que era antes de você, a geração que veio você. Esses dias a gente teve um evento aqui na igreja e eu tive o prazer de cair com a pastora da Jô, até está aqui hoje, pastora da Jô. E eu falei, pastor, ainda bem que o senhor caiu comigo nessa conversa, que eu queria falar para o senhor que o senhor é muito importante para mim. Eu lembro do senhor, quando eu ia para a escola dominical no ônibus, organizando o ônibus, e tinha aquela macarronada deliciosa lá. A gente tem que valorizar, assim como Deus honra. Isaac, eu vou te abençoar, menino, você vai ser próspero, assim como eu fui com seu pai. Só para não esquecer do pai dele, sabe? Lembra do seu pai? Ele era fiel, assim que eu fui com ele, eu vou ser com você. Seja fiel. Então a gente tem que valorizar, nós jovens, adolescentes, a gente tem que valorizar a geração que está vindo, que está nos ensinando. A gente tem que lembrar daquilo que está sendo ensinado para a gente também ser um bom cavador de poço. Aqui quando Isaac teve que começar a cavar os poços, sabe que Abraão já tinha morrido. Abraão já estava lá, já estava com a salvação garantida, pezinho no céu. Isaac ficou, mas ele venceu por quê? Porque ele teve um bom ensinamento, porque ele ouviu e ele lembrou daquilo que o pai dele disse para ele. E ele foi um bom cavador de poço. E Satanás se levantou e tentou derrubar e ele desviava para lá, para cá. E o diabo tentava para lá e ele desviava para cá. E o diabo tentava de lá e o diabo chega. Pode ficar com esse exposto para você. Você é ruim de achar água mesmo. Deixa que eu acho a minha água agora, porque eu lembro. Está aqui, ó. O que o pai me ensinou está aqui, está aqui. Daqui você não pode mexer.
aqui você não pode roubar, então o que está no meu coração você não mexe. Pode deixar que eu vou achar o meu poço, eu vou achar água, e vou deixar para os meus filhos, e vai ser bênção para a minha geração, e vamos lembrar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus formou a grande nação que veio Jesus Cristo e nos trouxe salvação. A palavra de Jesus fala que aqueles que se esforçarem conquistarão, alcançarão o reino. Para abrir um poço não é fácil, como eu disse. Tem que ter estratégia, tem que ter sabedoria e tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, não abre poço. Morre de sede. E não é bom morrer de sede. Eu assisto muito aqueles programas de sobrevivência, né? Eu acho que um dia eu vou estar na selva, por isso que eu assisto, sei lá. A Carla que brinca comigo, por que você assiste isso? Eu gosto de assistir. Então, e lá, a primeira coisa que eles fazem quando chega na sobrevivência na selva é o quê? Água. A gente precisa de água. O ser humano pode ficar até 2 semanas sem comer, mas ele não fica 3 dias sem água. Então, água é extremamente importante para mim e para você. E se a gente não for um bom cavador de poço, o dia que não tiver água, a gente vai morrer de sede. E a morte é rápida. É rápida. Por isso que Jesus, ele dá a água que dá vida eterna. Por isso que Jesus é a água que a gente bebe e nunca mais tem sede. Porque a água é boa, é água viva. Amém?